Comentar com você nesse vídeo sobre um pouco a vitória do Fortaleza contra a equipe do Vitória, né? Mas também falar um pouco sobre o Vojvoda, tá? Inclusive a luz, até do que perguntou para mim o Francisco Neto, meu grande amigo Francisco Neto, né? Que é seguidor do meu canal, também membro do canal, José Novales, a quem mando um abraço terno, né? A ele e a muitos outros torcedores e torcedoras do Lion, né? Foi uma vitória importante do Fortaleza, né? Eu estava a trabalhar no momento, né? Um outro projeto aqui, pessoal aqui, né? Não pude fazer um vídeo imediatamente depois do jogo. Durante o dia, eu fiquei analisando várias situações em várias partidas do Fortaleza para chegar à confecção desse vídeo que eu quero trabalhar com vocês aqui. Falar do Vojvoda em especial, à luz do que foi essa vitória, mas também à luz do que tem sido essa temporada, o técnico argentino. Antes disso, contudo, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. Se você gosta de apostar, não tem por que você não fazer uma aposta para uma gigante do mundo, né? Da fezinha, né? Tem que ser por uma casa de aposta que não se envolve em polêmica, que é confiável, a OneXBet é a mais confiável do mundo, e que, apesar de ser gigantesca, trata você como consumidor. Não fica sendo indiferente, como outras, né? Que temos por aí. Só que há um detalhe muito importante na OneXBet. Se você ganhar um valor bem alto, ele entra na sua conta imediatamente após o pedido de saque. E quando você está a apostar em outras casas aí e ganha uma boa soma, aí você percebe que não é toda casa de aposta que é igual ao OneXBet, né? Então, se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional OneXJosa, que vai te dar direito a um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito. E de quebra, tem um jogo do Santos hoje contra o Vila Nova. O Vila recebe o Santos e diria para você que é empate ou vitória do Vila. Essa é a dica para mim, que eu dou para você fazer uma fezinha. E tem muitas outras partidas aí para você também pensar em fazer a sua fezinha. Tá bom, gente? Usa o link, portanto, que está no comentário desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional OneXJosa. Bom, quanto ao jogo, o Fortaleza venceu, assim, né? Você percebeu que o Fortaleza não se esforçou muito? Né? Até mesmo se utilizando de uma desorganização tática muito forte na equipe do Vitória, né? Que é mal treinada, né? Apostou num técnico qualquer e tá pagando um preço aí por isso. Então, não há o que lamentar neste caso, né? Bem, a equipe do Lion dominou absurdamente a Vitória no primeiro tempo, né? Mas dominou muito, sabe? Foi assim, era um jogo de meninos contra homens, né? Homens contra meninos, no primeiro tempo da partida, em que o Lion teve muitas chances, poderia ter feito muito mais gols, né? E o Vitória não conseguia saber o que fazer em campo. O Vitória estava completamente perdido. O Vitória tinha a bola, mas estava perdido. Quando precisava jogar, não sabia o que fazer, né? Não sabia progredir. Em geral, perdia muito essa bola ali no setor do meio de campo. A volância do Lion muito bem, Rossetto muito bem na partida, muito bem mesmo, né? E o Vitória não conseguia. Tinha a bola, mas não conseguia dominar. Não sabia o que fazer com a bola. É o Capini, né? Parabéns aos envolvidos, né? Não sabia o que fazer com a bola. E o Lion matava quase todas as jogadas do Vitória quando a equipe o Leão da Barra chegava ali no início do terceiro terço do campo, né? Então foi um domínio total, absoluto da equipe do Fortaleza. Detalhe, sem muitos esforços, assim, colossal. Um time colossal, brutal, sem se esforçar muito. E isto reflete a diferença entre Fortaleza e Vitória neste momento. Bem, no segundo tempo a gente teve, mesmo com algumas alterações, o Fortaleza continuou parecido, dominando o jogo, mas o domínio foi menor, de certa forma, né? Em vários aspectos aí, a gente pode falar que esse domínio foi menor porque o Fortaleza já tinha uma vantagem bastante significativa, né? E essa equipe do Lion, que é uma equipe bem sem vergonha, né? Já tem vantagem para quê? Tentar se esforçar mais, né? É um pouco isso, dá para entender, né? Então a equipe, portanto, não teve o mesmo brilhantismo da primeira etapa, mas o que jogou na segunda etapa também justificou, né, o placar. Também foi melhor do que o Vitória no segundo tempo, apesar de não ter jogado tanto na segunda etapa como jogou no primeiro tempo. Fez 3 gols, poderia ter feito muito mais, tá? Pochettino, um absurdo, brutal, tá jogando demais, né? Facilitando todos os processos para a equipe. Teve um jogador que foi melhor do que o Pochettino em vários aspectos, que é o Breno Lopes, né? Talvez para muitos tenha sido o melhor da partida. Mas se você reparar muito bem, né, o Breno é um jogador muito importante, também participa da construção em alguns aspectos, mas ele é importante para fazer com que o jogo aconteça muito quando essa bola chega ali a partir do meio de campo. Mas é um jogador que conecta muita coisa, né, nesse Fortaleza. É o Pochettino, que está numa temporada realmente brilhante, né?
Então você tendo ali mais um jogador no meio de campo atuando bem, no caso o Rossetto jogou muita bola, né? E você tendo o Pochettino, mais um, se um outro jogador jogar minimamente bem, né? Acho que também houve ali, não somente o Pochettino e o Rossetto, outros jogadores do meio de campo mandaram muito bem, mas quando se tem pelo menos um jogador atuando bem, pronto, é o que basta para que o Pochettino seja um grande destaque dessa equipe. Porque quando a equipe do Fortaleza não tem jogadores no meio de campo atuando bem, é como se o Pochettino ficasse sobrecarregado. Repare isso aí, preste atenção. Jogo que o Lá não está atuando muito bem. Repare para os jogadores do meio de campo que estão atuando junto com o Pochettino. Você vai perceber que eles não estão numa boa noite ou numa boa tarde, que eles não estão numa boa jornada. E em virtude disso, o Pochettino não consegue jogar muito. Aí você vai olhar para o Pochettino. Ou ele vai estar meio paradão assim, sabe? E esse paradão é que quando vai acontecer, quando há desajustes táticos, né? Quando o aspecto tático da equipe não estiver relevante, ele vai ter dificuldade para tentar reconstruir esses aspectos. Então ele vai dar a impressão de que não está meio parado, ele não está conseguindo, né? Esse é um exemplo do que pode acontecer. Mas também você pode se deparar, quando a equipe do Fortaleza não estiver bem e outros jogadores no meio de campo não estiverem bem, você vai reparar que o Pochettino está jogando muito, só que está sozinho. Está se esforçando muito, muito mesmo, correndo muito, mais do que todo mundo, tentando fazer passes, tentando, enfim, até marcar. E ele não consegue. Mas não consegue por quê? Porque os outros não estão ajudando. Então o Pochettino é um dos segredos desse Fortaleza. Né? Um dos grandes segredos desse Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda. Tá? Então acho que a vitória foi muito justa, foi muito importante para o Uruguai. Muito mesmo. E a vitória está caminhando aí, né? Caminhando de volta, né? Para a Série B, né? Como a gente percebe. Lamentável, mas é uma questão de planejamento também. Quanto ao Juan Pablo Vojvoda, a pergunta do meu amigo foi a seguinte: o Vojvoda está se reinventando? Bem, a minha resposta para isso é mais ou menos a seguinte: acho que em alguns aspectos sim. Tá? Ainda me parece muito confuso o trabalho do Vojvoda nessa temporada. Tá? E ainda acho que ele entrega muito do mínimo. Ok? Ele é um técnico com muita capacidade e capaz, portanto, né? Portanto, né? Tem essa condição aí, né? De fazer um trabalho ainda melhor do que está a fazer neste momento. Repare, entenda. A despeito de todas as críticas que eu faço para a gestão do Fortaleza, e faço muitas, né? As faço até mesmo por entender que os dirigentes são capazes de entregar muito mais do que entregam, porque eles são bons, né? Porque são melhores do que a grande maioria dos dirigentes que estão na grande maioria dos outros clubes do futebol brasileiro. É por isso que eu cobro, é por isso que eu reclamo, porque eu acho que eles podem entregar muito mais. Mas a despeito de todas as críticas que eu faço à gestão do Fortaleza, é importante a gente ter claro: o Fortaleza é um clube hoje que tem um nível de organização bastante relevante, muito maior do que a gente vê em outros clubes do futebol brasileiro. Entendam, portanto, que quando a equipe vai bem, tudo isso entra em campo, né? A equipe tem conseguido êxitos desde 2021 para cá, por exemplo, muito em virtude de tudo isso também. O projeto que está em curso, ele tem problemas nesse projeto, mas ele ainda é um projeto diferente. Tá? Então, não é a questão só do Vojvoda, é a questão também do próprio Fortaleza. Né? Agora, o Vojvoda tem uma parcela aí, sim, de responsabilidade sobre isso significativa. Agora, até mesmo em virtude de que este projeto ele é muito importante, o Vojvoda poderia experimentar algo novo, poderia apostar um pouco mais num jogo mais propositivo, num jogo mais dominante. Né? Acho que ele teria condição de fazer isso até pelo conhecimento de futebol que ele tem, pela capacidade que ele tem de fazer com que a equipe jogue melhor no campo ofensivo. Mas não é o que está acontecendo. O Vojvoda resolveu adotar uma prática, né, uma tática, né, mais defensiva do que ofensiva. E o seu Fortaleza é o retrato de uma equipe que especula muito em campo, né, que fica dentro de campo fazendo algo que tem a ver com aquilo que o Vojvoda faz também em relação aos adversários. E esse, para mim, é o grande segredo do Vojvoda. Se há uma reinvenção, se o Vojvoda se reinventa neste momento, ele se reinventa sobretudo a partir desse aspecto que eu vou discutir com você agora, a partir de agora. Qual é essa questão? O Vojvoda resolveu virar um técnico defensivo, tá? Então o seu Fortaleza joga muito mais na defesa. José Novales, isso tem um problema? Não. A equipe pode perfeitamente atuar de forma defensiva e ter o domínio sobre o adversário. Dê um exemplo, o jogo contra o Vitória. O Fortaleza atuou, né, com um menor percentual de posse de bola, mas dominou o seu adversário. Né? O Fortaleza resolveu trocar o domínio que era executado no terço final, em muitos aspectos, ou no meio de campo, pelo domínio no
primeiro/segundo terço do campo. É o espaço do campo em que o Fortaleza mais gosta de jogar. É ali em que ele mata as aspirações dos seus adversários. Este jogo contra o Vitória foi muito exemplo disso. O Vitória teve a posse de bola, o Vitória tentava, o Vitória, enfim, tinha muita disposição, mas quando chegava ali naquele setor do campo, né, segundo terço do campo para o Fortaleza tomava a bola. Porque a equipe estava muito bem organizada ali. Então, este é o aspecto importante que o Vojvoda tem tentado fazer, né? Fazer com que o Fortaleza ganhe bastante consistência tática naquela região, do primeiro para o segundo terço do campo. É ali que o Fortaleza consegue acabar com a grande parte dos seus adversários. É ali que o Fortaleza consegue jogar. Não é à toa que a gente tem visto que alguns jogadores têm melhorado. Então, o Rossetto jogou um partidaço, né? Jogou muito. O Pedro Augusto tem jogado bem no Fortaleza. Por que os jogadores desse setor do campo estão se destacando tanto? Né? Porque eles têm apoio. Porque eles nunca jogam sozinhos. Raramente jogam sozinhos. Né? Então, por exemplo, o Pedro Augusto é um cara que tem recuperado muita bola. Mas o espaço do campo em que ele utiliza para fazer essa recuperação é um espaço do campo bem mais reduzido. Por quê? Porque em outros setores você tem outros jogadores. Ele não precisa dar grandes carreiras, né? Correr de um lado para outro, tal, não sei o que, tal. Por quê? Porque naquele lado do campo lá você tem a gente trabalhando ali também. Então, é em razão disso que o Pedro Augusto também está muito bem. É em razão disso que os jogadores colocados ali naquele setor do campo têm se destacado muito. Porque o Fortaleza está jogando muito por ali, né? Está tentando resolver muito jogo por ali. Está pensando em resolver os jogos a partir dali, daquele setor, né? Então, aquele setor do campo é o local em que o Fortaleza pensa o jogo, em que o Fortaleza decide o que fazer com o jogo, com seus adversários e com o seu próprio futebol, né? Então, esse é o Vojvoda. Se ele se reinventou neste aspecto aí. Só que tem mais uma questão muito importante. Dentro de campo, a gente vê uma equipe estudando o seu adversário, tentando entender o seu adversário. Então, essa especulação que o Fortaleza faz não é uma especulação qualquer. Não é uma especulação de time pequeno, né? É uma especulação de time que sabe muito bem que pode dominar o seu adversário sem a bola. Fortaleza estuda o ponto fraco do adversário dentro de campo e tenta implementar ali um contraveneno, né? Para a tentativa do adversário de danificar o seu jogo e ter preponderância na partida. Ok? Dentro de campo, os jogadores do Fortaleza tentam fazer esse tipo de jogo, tentam praticar essa postura. Fora dele, o Vojvoda, né, ampliou muito, né, o estudo dos seus adversários. Então veja, ele adotou realmente uma mudança na forma como ele percebe e concebe o futebol. A sua equipe hoje é uma equipe muito mais defensiva e especulativa, mas ele não resolveu especular de uma forma qualquer. Ele resolveu especular entendendo profundamente o que é o seu adversário. Então ele tem intensificado o seu estudo dos seus adversários, encontrado o ponto fraco do seu adversário, aí forma a sua equipe a partir dessas ideias. Dentro de campo, os seus jogadores já imbuídos, né, já conhecendo o que fazer dentro de campo, né, ainda assim praticam uma especulação para confirmar a hipótese de que aquilo que o Vojvoda provavelmente estudou se confirma em campo ou não, e se não for o caso, eles estão prontos para fazerem algo diferente. Entenderam, amigos e amigas, o que eu estou falando? Né? O Vojvoda estuda o adversário, entrega essas ideias para os seus jogadores. Os seus jogadores vão a campo para tentar confirmar, né, esse tipo o estudo feito pelo Vojvoda. Se for o caso, então vão para cima. Se eles perceberem que o adversário está fazendo algo diferente, eles estão prontos para entender essas diferenças, né, e tentar fazer algo, né, para dominar o adversário. Por isso, os jogadores em campo do Fortaleza estão o tempo inteiro estudando os seus adversários, assim como o Vojvoda o faz antes do jogo. Depois do intervalo, ali no vestiário, ele tenta ajustar as coisas. Eu acho que o grande ponto no Fortaleza passa por isso. Então, a despeito do jogo não ser o mesmo jogo encantador de outros momentos, a gente tem um Fortaleza muito diferente ainda, né? Que ainda pode conseguir, vai cansar o torcedor em muitos momentos, sim. Vai fazer algumas partidas ruins, sim. Mas a gente pode até considerar que tem melhorado nesse tipo de jogo em relação nas últimas partidas, em relação a algumas partidas do começo da temporada, né? Então o Vojvoda, sim, está se reinventando, amigo Francisco Neto e outros amigos. Perdão por falar o seu sobrenome, entreguei agora, não era o caso, mas perdão. De qualquer maneira, grande abraço para você e grande abraço aos torcedores e torcedoras do Lion. A mulherada do Lion tá fugindo do canal, né?
Eu quero a mulherada do like aqui no canal e dando like também. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Muito obrigado pela gentileza ficarem comigo neste vídeo até o final.